Olá, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos exemplos de ataques aos sistemas criptográficos. A aula está dividida da seguinte forma: primeiramente, uma visão sobre criptoanálise e depois sobre força bruta. São justamente os dois métodos mais comuns para se atacar os sistemas criptográficos. Bom, essa figura resume tudo o que nós sabemos atualmente sobre criptografia, onde nós temos em um ponto a origem da mensagem, nós temos um algoritmo de criptografia, que além de receber a mensagem, claro, também recebe uma chave que a gente está chamando de K, certo? Ou seja, ao combinar a mensagem em claro X com a chave K, a saída do algoritmo de criptografia vai ser a mensagem cifrada Y. O destino de posse de Y e de K consegue aplicar o algoritmo, sua função inversa, e gerar o texto, claro, X. Nessa aula nós veremos como o criptoanalista, seria o terceiro aí que está infiltrado no canal, que a gente está chamando também ao longo das aulas. Estamos batizando ele de Trude, como o Trude vai conseguir realizar alguns ataques nesse cenário. Então vamos para a primeira pergunta. Qual é o principal objetivo em atacar um sistema de criptografia? Ou seja, se a Alice, por exemplo, escreve uma mensagem N usando uma chave K e ela cifra isso, nós temos como resultado uma mensagem cifrada Y, certo? Sabemos que lá do outro lado o Bob, de posse de Y, que acabou de chegar para ele, cifrado, e com K, se ele aplicar a função de decrypt, decifrar esse Y, ele vai conseguir chegar no N. Ou seja, o que a Trude precisa para quebrar esse sistema? A Trude que está monitorando esse canal, ela tem simplesmente o quê? A Trude somente possui a mensagem cifrada Y, certo? Qual é o outro elemento que, se ela possuir, o sistema seria quebrado? Bom, se ela possuir a chave K e, obviamente, souber qual é o processo, qual é o algoritmo usado para decifrar, ela consegue chegar na mensagem N. Ou seja, o principal objetivo em atacar um sistema de criptografia envolve justamente descobrir qual é a chave K envolvida no processo. Não tem resposta. O principal objetivo em atacar um sistema de criptografia é justamente recuperar a chave. Ou mais, quais técnicas existem poderiam ser utilizadas para recuperar a chave? Em linhas gerais, existem duas técnicas. A primeira delas é justamente a criptoanálise, que envolve estudar a natureza do algoritmo, conhecer características do texto claro, obter amostras de pares de texto claro cifrado, para aí sim ter uma ideia da natureza da chave, certo? Então, o criptoanalista ele vai trabalhar com diversas informações para tentar descobrir qual é a chave.
Uma outra maneira, que é um pouco não tão esperta quanto a criptoanálise, seria o ataque por força bruta, ou seja, onde o atacante não tem nenhuma informação adicional e ele vai simplesmente fazer um teste com todas as chaves possíveis e um determinado texto cifrado. Se ele conseguir entender ao fim do processo aquele texto cifrado, ele tem uma boa ideia se aquela chave utilizada para gerar aquele texto decifrado é justamente a chave que ele estava esperando. Então, duas técnicas: criptoanálise e força bruta. A seguir, nós veremos um pouquinho mais de detalhes o funcionamento da criptoanálise e de ataque de força bruta. E lembrando que este é um curso de criptografia e não criptoanálise. Então essa é uma aula um pouquinho mais curta, só para vocês terem uma ideia de como esses ataques ao sistema de criptografia poderiam ser feitos. Vamos para a criptoanálise. Então, relembrando, a criptoanálise consiste no estudo das técnicas para decifrar uma mensagem sem conhecer o processo usado para cifrá-la. Existem diversas estratégias usadas pelos criptoanalistas, tá? Várias mesmo. Na aula de hoje nós veremos basicamente 3 estratégias. Vamos lá. A primeira delas é justamente o cenário mais difícil, tá? Para o criptoanalista. É quando a única informação disponível é o texto cifrado. Neste caso, o atacante precisa ter uma ideia geral do tipo de texto claro. Se aquele texto claro é um texto em inglês, se é um arquivo executável, se é um código-fonte. E aí, se ele tem essa ideia, ele pode executar testes mais específicos, certo? Bom, esse é o melhor caso possível para quem está fazendo a criptografia, por exemplo, para a Alice e para o Bob ali, certo? Ou seja, se a Alice e o Bob estão em um canal e a Trude só tem conhecimento do texto cifrado e mais nenhuma informação, esse é o cenário mais adequado para obter sigilo entre a origem e o destino, certo? Então, esse é o primeiro cenário, o cenário mais difícil, quando a única informação disponível é apenas o texto cifrado. Ou seja, o atacante não tem muita ideia do que está acontecendo, ele precisaria saber pelo menos qual que é o tipo de texto cifrado que está trafegando naquele canal. Bom, outras situações podem ocorrer para facilitar um pouquinho mais aí a vida do criptoanalista, certo? O atacante ele pode ser capaz de capturar uma ou mais mensagens de texto claro, além do texto cifrado correspondente. E ele poderia saber que certos padrões de texto claro irão aparecer em uma certa mensagem. Por exemplo, aí o arquivo JPEG, que tem sempre o mesmo cabeçalho. Esse tipo de ataque é chamado de ataque de texto claro conhecido. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, continuando com as nossas figurinhas ali. Então, a Alice se comunicando com o Bob e a Trude, que agora oficialmente é a nossa criptoanalista, certo? A ideia é que a Trude consiga capturar um parzinho, ou seja, uma mensagem, texto claro, e ela saiba qual é o texto cifrado correspondente. Ela ainda não sabe a chave, tá? Mas se ela conseguir um parzinho de texto claro, que é o equivalente ao texto cifrado, ela pode ter alguns insights, algumas ideias para tentar inferir aí qual foi a chave utilizada para gerar esse par. Tá? Então, a Trude monitorando o canal, ela sabe que todo dia, às 9 da manhã, a Alice manda uma mensagem aí de bom dia,
para o Bob, certo? Então ela sabe, por que ela sabe? Talvez ela receba essa mensagem também, mas enfim, ela sabe que todo dia de manhã ele se envia mensagem bom dia para o Bob. Obviamente essa mensagem ela está aí cifrada, certo? Então, se ela sabe que todo dia, às 9 da manhã, a Alice envia a mensagem para o Bob, bom dia, o que ela vai fazer? Às 9 horas da manhã, ela vai monitorar esse canal e ela vai capturar essa mensagem cifrada, certo? Ou seja, nesse caso, a Trudy, que é a criptoanalista, ela tem uma outra informação que vai poder ajudá-la a quebrar esse processo. Então ela vai ter um parzinho, seria a mensagem bom dia, certo? Seria aí o texto, claro, que ela sabe qual é o texto cifrado correspondente, porque às 9 horas da manhã ela escutou o canal e capturou a mensagem. Então vamos supor aí que o texto cifrado correspondente seja CFGH, certo? Então nesse caso, a Trudy tem uma informação muito importante, que é o correspondente do texto claro bom dia, do texto cifrado CFGH. Certo? Então, esse tipo de ataque é chamado de ataque de texto claro conhecido. Melhor do que o cenário anterior, onde a Trude, a criptoanalista, só tinha acesso ao texto cifrado e mais nada. Bom, uma outra situação que pode melhorar a vida do atacante é a seguinte. Supõe que o atacante, de alguma forma, seja capaz de fazer o emissor, né, a origem aí, inserir no sistema criptográfico uma mensagem escolhida por ele. Se o atacante está escolhendo a mensagem, né, que vai ser cifrada, isso pode revelar uma parte da estrutura da chave, que é justamente o que ele quer. Esse tipo de ataque é chamado de ataque de texto claro escolhido. Né? Vamos ver um exemplo. Novamente, Alice, o Bob e a nossa criptoanalista, a Trudy, certo? A Trudy poderia fazer o seguinte, elaborar uma mensagem aí contendo alguma fake news, certo? A Trudy elabora essa mensagem aí, que tem uma fake news, né, que é o texto em claro, e ela envia essa mensagem para Alice. Por que a Trudy vai enviar essa mensagem para Alice? Porque a Trudy sabe que a Alice adora repassar fake news para todo mundo. Então a Alice vai receber essa fake news e vai repassar para todo mundo, inclusive para o Bob, certo? Só que eles estão trabalhando num canal cifrado, então essa fake news aí ela vai trafegar, certo? Essa, vou chamar de FN aqui, essa fake news ela vai trafegar cifrada. Ou seja, a Trudy ela vai agora capturar essa fake news que está cifrada. E vejam só, a Trudy conseguiu um outro parzinho de texto claro, texto cifrado. E é um parzinho que justamente ela escolheu, certo? Vamos supor que o texto cifrado da fake news seja, sei lá, FSJ. Ou seja,
a mensagem que ela escreveu e enviou para Alice, a Alice enviou para o Bob, para outras pessoas, por exemplo, de maneira cifrada, e a Trudy capturou essa mensagem. Agora ela tem uma mensagem, um outro parzinho, um texto claro que ela escreveu, e ela sabe qual que é o texto cifrado correspondente. Novamente, com uma boa quantidade de texto coletado, a Trudy pode encontrar aí qual foi a chave K que a Alice utilizou para cifrar essa mensagem. Bom, as análises anteriores mostram que os sistemas criptográficos possuem diferentes níveis de segurança. Tá? Então, nós veremos a seguir como classificar tais níveis. Primeiro é o seguinte: um modelo de criptografia ele vai ser chamado de incondicionalmente seguro se o texto cifrado gerado por ele não tiver informação suficiente para determinar o texto claro correspondente, não importando quanto texto cifrado esteja à disposição do atacante. Esse é o melhor cenário possível. Um cenário onde a Trudy, né, monitorando o canal, recebe uma porção de texto cifrado, o Y1, o Y2, o Y3, e todos esses textos cifrados aqui ela não consegue ter informação suficiente para inferir qual que é o texto em claro M1 que o gerou, certo? Ou seja, se existe um esquema de criptografia onde isso é possível, esse esquema de criptografia é conhecido como incondicionalmente seguro. Nós veremos que até existe um esquema de criptografia conhecido como incondicionalmente seguro, mas na prática ele não funciona. O que acontece na prática? Na prática é isso aqui. Então, um esquema de criptografia ele vai ser considerado computacionalmente seguro se um dos critérios a seguir for atendido. Primeiro, o custo para quebrar a cifra ultrapassa o valor da informação cifrada. Ou o tempo exigido para quebrar a cifra supera o tempo de vida útil da informação. Então agora nós assumimos que é muito difícil mesmo, que exista um sistema incondicionalmente seguro, e a gente vai trabalhar aí com limites computacionais, ou seja, tudo bem, alguém pode atacar e alguém pode quebrar o sistema, só que o custo para quebrar o meu sistema vai ultrapassar o valor daquela informação, ou seja, aquela informação não vai ter mais valor. Ou ainda, se o sujeito demorar tanto tempo para quebrar a cifra, que aquele tempo de vida útil da informação já passou, certo? Ou seja, sistemas computacionalmente seguros hoje em dia são a base da criptografia moderna. São esses sistemas que nós veremos ao longo do curso. Tá? Então, qualquer modelo de criptografia utilizado na prática atualmente, como por exemplo o AES ou o RSA, certo? Ou as curvas elípticas, todos esses sistemas eles trabalham com um modelo de computacionalmente seguro. Bom, então, na prática, os algoritmos modernos de criptografia trabalham com a ideia aí de computacionalmente seguro, que foi o que eu acabei de comentar com vocês. Tá? Nós veremos que não existem algoritmos de criptografia práticos, tá? Incondicionalmente seguros.
próximas aulas vocês vão conhecer o One Time Pad, o famoso OTP aí, que é um modelo conhecido como incondicionalmente seguro, só que ele não é razoável na prática, tá? E para fechar a aula, vamos ver aí alguns exemplos de força bruta. O que seria a força bruta? Seria a tentativa de cada chave possível até que seja obtida uma tradução aí inteligível do texto cifrado para o texto claro, certo? Então, aquela história. Então, a Alice enviando mensagens para o Bob e a Trudy coletando essas mensagens. Então, a Trudy, por algum motivo, sabe que o tamanho de chave aí que a Alice está usando é de 128 bits. Ou seja, a Trudy ela vai tentar, com base nos textos cifrados que ela recebe, então ela vai ter ali, ela vai aplicar o algoritmo de decifragem na mensagem Y que ela acabou de capturar, e ela vai primeiro aplicar aí uma chave K1. Né? O que ela gostaria é que algum K aí que ela tente seja o K que a Alice usou. Então ela vai tentar um K1, por exemplo, uma sequência aí de 128 bits. E ela vai ter um texto aí, N1. Ela vai tentar agora um K2 e depois ela vai tentar um K3, ou seja, ela precisa testar todas as possibilidades até que a mensagem que ela decifrou seja justamente a mensagem que ela está esperando, que é a mensagem M, certo? Bom, existem diversos estudos empíricos que mostram que, na média, metade de todas as chaves possíveis precisa ser experimentada para se obter sucesso. Então ela teria que, mais ou menos, testar metade desses 128 bits aí, tá? Para ter sucesso. Agora, o problema é o seguinte: como o atacante vai saber que ele acertou a chave? Por quê? Toda vez que ela testa, que a Trudy testa uma chave aqui, ela tem um texto teoricamente decifrado. Como ela vai saber que esse texto gerado aqui é o texto que ela está esperando? Ou seja, ela precisa reconhecer o texto claro. Né? Se a Alice estiver simplesmente escrevendo e cifrando textos em português ou em inglês ou em qualquer uma outra língua aí, a Trudy tem um pouquinho de alívio, porque ela pode fazer o seguinte: se aquele texto M1 que ela decifrou é um texto que dá para interpretar, é um texto que faz sentido, ela tem um pouco mais de confiança que aquele texto é o texto que ela queria. Agora, suponha que a Alice é um pouquinho mais esperta e antes de... Né, então nós temos aqui o algoritmo de criptografia. O algoritmo de cripto. A Alice ela poderia fazer o seguinte: antes de entregar a mensagem M para o algoritmo, ela vai passar essa mensagem M aí em um compactador C, certo? Ela passa a mensagem nesse compactador C. Agora, não é mais M a mensagem, é, sei lá, uma MC. É esse MC que entra no algoritmo de criptografia. Ou seja, se por algum motivo a Trudy acertar, ela vai ter não um texto em português, mas algo aí compactado que não vai ser inteligível para ela, certo? Então esse é um problema. E se a mensagem M que a Alice está enviando for um arquivo binário? O que vai acontecer? Será que ela vai conseguir entender aquilo? Ou seja, força bruta acaba sendo um dos piores cenários possíveis para o criptoanalista
A ideia é que ele sempre tente conseguir alguma informação, seja um texto claro conhecido, tá? Seja informações aí sobre o tipo de chave que está sendo utilizada, o tamanho da chave, ou alguma informação sobre a natureza do texto que está sendo cifrado, certo? Bom, pessoal, essa foi a ideia da aula de hoje. Na aula que vem, nós começaremos a estudar exemplos de criptografia simétrica. Muito obrigado e até a próxima.